Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. Na indústria farmacêutica, substâncias específicas são utilizadas para revestir pílulas e comprimidos. Em um experimento, uma das substâncias sólidas foi retirada de uma formulação e purificada. Pessoal, já vou dar ênfase justamente a essa situação que ele está falando aqui, ó. Purificada, então significa que eu estou tendo uma substância pura, o que seja uma substância pura, somente ela, não tem uma mistura em mais nada. Para verificar a eficiência da purificação, um termômetro foi colocado em um tubo de ensaio contendo uma amostra da substância derretida a 1 atm. Durante o resfriamento e até que a amostra tenha se solidificado completamente, outra coisa, ele está falando durante o resfriamento, então significa que o meu gráfico tem uma diminuição, vou até colocar aqui, ó, diminuição de temperatura. Então a minha temperatura, o meu gráfico da temperatura tem que estar caindo. Então, outra informação muito importante aqui para nós. Resfriamento. E até que a amostra tenha se solidificado completamente, foram lidas temperaturas em intervalos regulares. Com esses dados, foi traçada a curva de resfriamento a um gráfico que mostra a variação de temperatura em função do tempo a 1 atm, pressão atmosférica. O gráfico que corresponde à curva de resfriamento da substância pura está representado por... Primeiro, pessoal, gráfico A, não tem como ele ser ele, porque ele diminui a temperatura... Ele diminui a temperatura e depois de um intervalo ele aumenta. A, tirei. B, ele tem uma curva ascendente de queda de temperatura conforme o tempo. Podemos avaliar que seja ela? Não, porque eu vou explicar já. Porque é uma substância pura, só existe ela. Então eu não vou ter oscilação de ponto de solidificação ou ponto de fusão, tá? Eu não vou ter isso. Não tendo isso, não pode ser uma curva simples assim. C pode ser, D pode ser também, E não vai ser porque a temperatura não muda. O tempo passa e a temperatura se mantém a mesma. Mas vamos lá, pessoal. Então, nós ficamos entre a alternativa C e D. Tá vendo que ele fala que durante o resfriamento, até que a amostra tenha se solidificado completamente. Então, o que acontece? Ela estava no estado líquido. Estando no estado líquido, pessoal, ela passa pelo processo de solidificação. Passando pelo processo de solidificação, nós temos um intervalo de tempo onde a temperatura de solidificação se mantém até todo o líquido se transformar em sólido e até voltar a ter a queda da temperatura depois de toda a substância ter se tornado sólida. Então, pessoal, não pode ser a D, é a C a minha resposta correta. Por quê? Eu tenho, conforme a minha curva cai de temperatura, no caso a minha reta, não posso falar curva, né? A minha reta está caindo de temperatura, eu tenho líquido. Nesse ponto onde se estabiliza a minha temperatura e o tempo passa, eu tenho o meu ponto de fusão da minha substância pura. Mas eu não está falando qual é, também não me importa aqui qual é. Eu posso falar que ponto de fusão a gente passa do estado sólido para o líquido, mas o inverso também a gente pode falar. Só que também a gente pode falar como se fosse ponto de solidificação. Tá? PS, TS ou temperatura, não importa. Então, nesse processo, nesse tempo, né, que eu tenho, não tem queda de temperatura, eu tenho o meu líquido se transformando totalmente em um sólido. Quando toda a minha substância se transforma em sólida,
tudo se transforma em sólido. A temperatura torna a cair novamente. Então eu tenho um sólido aqui. Tá certo, pessoal? Um exercício que não é tão difícil. É mais interpretativo. Era a única curva aqui também que a gente viu na teoria. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, já deixa um like, compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem está estudando essa matéria. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo que eu postar, vocês serão notificados. E se tiver alguma dúvida ou algum exercício que queira que eu resolva, só colocar aí nos comentários, que assim que eu visualizar eu já tiro a dúvida e faço o exercício em questão. Tá certo, pessoal? Aquele abraço, valeu!